todos os dias, em vários lugares, de muitas maneiras. A violência é um fenômeno mundial, um problema social que desafia estudiosos, governos e toda a sociedade. Mas afinal, o que é a violência? Agressão à mulher ou mesmo um roubo na rua. É abuso sexual. Uma abordagem da polícia, por exemplo, nos guetos, nas favelas, segue todo um estereótipo e aí uma abordagem violenta como essa, tanto física quanto racial. A violência não é um fato novo na história da humanidade. É uma prática antiga. Esteve presente nas mais diversas sociedades e assumiu diferentes formas em cada uma delas. A violência ela é vista como um motor da história, como se não fosse possível contar a história sem contar os episódios de violência. É um general, é uma revolução, é uma guerra, é uma conquista. E isso acaba naturalizando a violência. No Brasil, à época da escravidão, era comum açoitar os negros no tronco. Castigar os escravos era um direito de seus senhores reconhecido por lei. Havia capatazes nas fazendas que açoitavam os escravos. Qualquer movimento que parecesse uma rebelião ou uma contestação àquela ordem de trabalho imposta. O próprio escravo, ele era entendido como uma mercadoria, ele não era entendido como um ser humano. Se ele é uma mercadoria, eu posso fazer o que bem entender com ele. Essa é apenas uma das muitas práticas violentas que marcaram nossa história. Uma ideia naturalizada de que é tranquilo você agredir ou violentar uma pessoa para tentar atingir algum fim. A violência sempre causa algum dano a outro ser humano. Ela pode assumir várias faces e ser praticada de muitas formas. A violência física é fácil de ser reconhecida. Mas há outros tipos de violência que às vezes podem até passar despercebidos. Às vezes é um desrespeito com um ser humano, um senhor, uma senhora. No âmbito da violência simbólica, né, a chamada violência psicológica é uma delas. Abuso de autoridade, agressão verbal, abandono de incapaz, desprezo, indiferença. A pessoa vai se ficando cada vez mais introspectiva, não é? Cada vez mais evita uma vida social. Certamente isso provoca um sofrimento e uma dor psíquica e psicológica que muitas vezes não é visível. As agressões cometidas dentro de casa, em geral contra crianças, idosos e mulheres, é uma das faces mais comuns da violência. É a chamada violência doméstica. Além do dano causado na pessoa, ela causa um dano direto na família, principalmente nos filhos, porque essas crianças passam a entender que a violência pode ser aplicada em outros ambientes também. Segundo uma pesquisa da Secretaria de Políticas para as Mulheres, em 75% dos casos, as mulheres são agredidas pelo marido, companheiro ou namorado. 59% das agressões denunciadas ocorrem diariamente. Tem uma história social por trás dessa ideia, porque, tal como no período da escravidão, o escravo era visto como uma mercadoria, há um outro problema no Brasil, que é o machismo, que é o patriarcalismo, que também é uma ideia de que o homem, ele é o dono da casa, ele é o proprietário da mulher, ele é proprietário das crianças. Como dono daquela pessoa, ele teria o direito de fazer o que bem entendesse. Fala a verdade pra mim. Fala a verdade. Para as mulheres, nem sempre é fácil admitir que são vítimas de violência e denunciar seus parceiros. A sociedade é machista. Então, a busca por ajuda não tem um reconhecimento social. Quando se começa a descobrir que era um problema de muitas mulheres, então não é mais um problema privado, é um problema público. Então, quando as mulheres tiveram coragem de vir relatar, não é? Contar os seus casos, contar o seu sofrimento, as suas angústias, isso muda. Hoje, no Brasil, existe uma lei para combater a violência contra a mulher. É a lei conhecida como Maria da Penha, em vigor desde 2006.
Além de criar mecanismos para proteger as mulheres, a lei prevê punição para os agressores, inclusive com prisão. Apesar dos avanços trazidos pela lei, o número de mulheres mortas por conta desse tipo de agressão não foi reduzido. O problema não é apenas criar novas leis, mas é a mudança de uma cultura da violência, ainda muito presente no Brasil. Não perceber o outro também é uma forma de violência. O sofrimento emocional de se sentir como quem não existe, não é? Ou não provoca reação nos outros, é uma coisa avassaladora. Durante 9 anos, uma vez por semana ao menos, Fernando atuou como gari na cidade universitária de São Paulo. Perto da faculdade onde estudava, não foi reconhecido pelos colegas, nem pelos professores. Primeira vez que eu falei com os garis sobre a minha sensação ruim de ter ficado, digamos, invisível diante dos meus colegas de faculdade, eles deram risada na minha cara. E eles olhavam para mim e diziam assim: você achou o quê? Que alguém ia te reconhecer com essa roupa? Eles nem olham na cara da gente. Não tem como saber quem é você. A experiência que fez parte de suas pesquisas de mestrado e doutorado virou livro e revelou que a violência pode ser muito silenciosa. Se eles existem e nós não enxergamos, o problema é nosso. A violência também pode ser permitida pela sociedade. É o caso de situações nas quais o Estado age para cumprir a lei, em defesa do território, da manutenção da ordem pública ou do direito à propriedade privada. Nesse caso, a violência é considerada legítima e o Estado é quem pode usá-la. Foi o pensador alemão Max Weber, considerado um dos fundadores da sociologia, quem melhor definiu a violência considerada legítima. Para ele, o Estado é uma relação de homens dominando homens, mantida pela violência legítima, isto é, considerada como legítima. Weber ele estabelece que numa associação de qualquer pessoa, ela pode ser feita por livre e espontânea vontade ou com imposição e submissão. Em ambos os casos, na verdade, você pode observar uma relação de dominação, ou seja, uma parte da população, um grupo, domina o outro. Pode ser que a violência surja como uma maneira de manter essa relação, essa ordem. De uma maneira tradicional, quer dizer, porque sempre foi feito, né, que é o caso de reis, enfim, líderes que não são questionados porque a ordem sempre foi essa, e de uma maneira que ele chama de carismática. O líder ele tem uma condição especial, uma pessoa diferenciada, e por isso as pessoas o seguem. A violência legitimada racionalmente ou juridicamente, o principal exemplo a gente vê no Estado moderno, em que a polícia tem, até certo ponto, o direito a um uso de força física para manter a ordem e o respeito às leis. No cotidiano, a violência assume muitas formas. Sofrimentos, carências, constrangimentos. E a desigualdade pode ser uma das chaves para entender melhor esse fenômeno. Não só a desigualdade do ponto de vista da renda, mas também a desigualdade do ponto de vista do acesso aos direitos. Você tem o direito à educação, o direito à saúde, mas ele não é distribuído igualmente por toda a população. As classes populares não têm a proteção pública que muitas vezes as classes médias e altas têm. E você, o que pensa a respeito? Há caminhos para superar a violência? Acredito que começa tudo com a educação. Escolas justas para todo mundo, faculdade para todos. O cara que tem a oportunidade de poder estudar, trabalhar e ter uma visão melhor do futuro, ele não vai pro lado da violência, que sabe que o caminho é duro e dificilmente tem volta, né? Então é preciso melhorar as nossas instituições, é preciso melhorar a nossa confiança interpessoal, é preciso alterar a sociedade no sentido de superar essa cultura da violência que ainda é tão presente.